Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite para quem está em casa também, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Boa noite pro Brandão, pro Alisson, pra Cristina, pro Xavier, pra Ana Cristal e para mais 100 e poucas pessoas que estão aí nos acompanhando, estudando para o concurso da Unipampa, o pessoal estudando para o concurso da Polícia Civil. Boa noite para vocês todos que estão aqui também presencialmente. Pessoal, o meu nome é Cristiano Ferraz, eu sou professor aqui na casa desde que a casa abriu, né? Desde lá, quando a gente trabalhava ali ao lado, na Doutor Pena, aqui ao lado do Justino Quintana. Trabalho com direito administrativo há aproximadamente 23, 24 anos. Sou fiscal de tributos já há 26 anos. E eu vou me colocar à disposição de vocês para nós estudarmos direito administrativo para a prova do concurso de vocês, seja o concurso da Polícia Civil, seja o concurso da Unipampa, né? As pessoas que estão aqui, levanta a mão quem vai fazer para a Polícia Civil, para eu ter uma noção. Polícia Civil e Unipampa, pode levantar a mão agora. Tá mais ou menos parelho. Em casa, sim, tem uma diferença bastante grande. Em casa tem uma galera da Unipampa, 80 e poucas pessoas, e uns 20 ali da Polícia Civil. Mas, coloco aqui para vocês, ó, bem embaixo, não sei se quem está em casa consegue enxergar aí, bem embaixo ali o meu Instagram, tá? Entrem lá, me sigam, tem conteúdo lá de direito administrativo, façam as perguntas por lá. Se vocês quiserem fazer perguntas para mim pelo WhatsApp, o meu WhatsApp está dentro do grupo também, vocês podem fazer perguntas para mim ali, não tem problema, tá? Nenhum problema. Pode ser que eu não responda na hora, demora um pouquinho, mas aí vem a resposta depois. Eu vou trabalhar direito administrativo com vocês e vamos conversar um pouquinho antes de entrar na matéria. O direito administrativo, pessoal, que é esse nosso conteúdo, ele costuma ser, eu costumo dizer isso também sempre no início das aulas, tá? Ele costuma ser lá no direito, lá na faculdade, não só aqui, tá? Muito obrigado, Michel. Lá na faculdade ele costuma ser uma matéria um tanto quanto, principalmente para os alunos, né, do direito, um tanto quanto cinzenta. E quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente acaba gostando muito do direito penal. Então, tu entra na faculdade de Direito, no segundo semestre da faculdade de Direito, tu já tem direito penal e todo mundo gosta demais do direito penal. E outras matérias dentro da faculdade não são tão apaixonantes quanto o direito penal. Depois do direito penal, outros conteúdos o pessoal acaba gostando também. E o direito administrativo dentro da faculdade vai ficando para o final da fila. E vai ficando para o final da fila, e vai ficando para o final da fila. E nas provas, isso acaba acontecendo também depois nos concursos. Quando vocês vão fazer concurso, e a matéria de direito administrativo, o conteúdo de direito administrativo, ele está presente, normalmente, pessoal, normalmente os alunos tendem a ter uma maior dificuldade no direito administrativo. Por ser cinzento, como eu disse para vocês, por ser um conteúdo cinza, eu faço o seguinte: se vocês pegarem um livro de direito administrativo do Eli Lopes Meirelles, se vocês pegarem um livro de direito administrativo da Maria Silvia Zanella de Pietro, são esses autores que caem, tá? Se vocês pegarem um livro de direito administrativo do Celso Antônio Bandeira de Mello, qualquer dos três são os que caem nas provas. Vocês vão enxergar única e exclusivamente, do início ao fim, da página 1 até a última página, página branca e letra. Vocês não vão enxergar esquemas, vocês não vão enxergar mapas mentais, vocês não, nada. É texto como se fosse a Bíblia, são os livros dessa altura assim. E é o conteúdo que cai na prova de vocês de direito administrativo, porque são 7, 8, 6 títulos de direito administrativo que abrangem praticamente todo o conteúdo desses livros. Então, o que eu faço? Para que isso não fique tão cinzento para vocês, eu torno o conteúdo colorido. A aula de vocês do primeiro dia hoje até o último dia é com um mapa mental do primeiro ao último minuto. Nós vamos desenhar o direito administrativo, tá? Para que vocês saiam daqui com a imagem na cabeça.
não com aquele texto pesado. E eu gosto de fazer isso com as aulas de direito administrativo, com as aulas de direito tributário, com as aulas de direito constitucional, todas elas que eu trabalho assim. Aqui, para esse concurso de vocês, vou trabalhar o direito administrativo. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar organização da administração pública, nós vamos estudar atos administrativos, nós vamos estudar agentes públicos, nós vamos estudar controle da administração, nós vamos estudar responsabilidade civil do Estado, nós vamos estudar 7, 8 títulos. E todos eles em mapas mentais do início ao fim. Eu criei para vocês, e agora ficou pronto, de verdade, ficou todo ele pronto, um jogo para cada título, tá? Que eu convencionei chamar de Show do Milhão, todos vocês conhecem e já assistiram o Show do Milhão. Alguma época na TV já viram a brincadeira. E o Show do Milhão para vocês de cada título consiste no seguinte, eu coloco o link para vocês depois disponível lá de cada um dos títulos e tem 160 perguntas de cada título a respeito de direito administrativo. Então, atos administrativos, foi o link lá de atos administrativos para o Show do Milhão para vocês. Vocês baixam no telefone de vocês. É uma inteligência artificial feita ali na inteligência artificial do Google, no Gemini. Tudo bem, velho? Vocês clicam no link, clicam em continuar, abre o jogo e vocês vão jogar. Errou, começa de novo. Errou, começa de novo. Errou, começa de novo. Para ganhar 1 milhão tem que acertar 16 na corrida. Tá? Em todas as matérias, em todos os títulos, vocês têm os links. Eu vou disponibilizar os links antes. Hoje, tá? Os links já estão com a Aline. Os 7 links e as mais de 1000 questões de direito administrativo. Tá? São 160 para cada um, vezes 7, 1.100 e pouco. O que eu quero dizer para vocês com isso? Vocês têm que se preparar para concurso. Quem aqui está fazendo o primeiro concurso, levanta a mão. Quem aqui não está fazendo o primeiro concurso, mas está começando a estudar para concurso agora, levanta a mão. Quem aqui já faz 1 ano ou 2 que está aí na fila, atracando? Tem uns que já me conhecem. Aí, guris, o que vai acontecer? O que vocês vão fazer no domingo de prova? Lá no domingo. Vocês vão fazer prova, né? É só exercício. Como é que vocês têm que estudar? Lendo? Vocês têm que estudar vendo videozinho? Vocês têm que estudar escutando? Ou vocês têm que estudar fazendo questão? Fazendo questão. Porque se vocês estiverem só vendo videozinho, no dia da prova não tem videozinho. Se vocês estiverem ouvindo, né, audiobook, é legal. Não estou fazendo nada, coloco o audiobook, tá. Mas no dia da prova não tem audiobook. O dia da prova é só questão. Então vocês têm que treinar o dia da prova. E treinar o dia da prova é fazer exercícios. Ah, mas eu ainda não tenho noção nenhuma dos conteúdos, eu recém estou começando e tal. Comecem dividindo o tempo de vocês aí 70-30, 80-20. 70-30%, né? 70-30, 80-20. De maneira que esse começo, 20%, 30%, seja exercício. Para quem está começando. À medida que vocês forem passando, invertam isso, tá? É 70% do tempo de vocês fazendo exercício, 80% do tempo de vocês fazendo exercício e os outros 10, 20, 30% que sobrarem, revisão e leitura. Por quê? Porque eu duvido, e isso eu estou dizendo para vocês, tá? Eu duvido que no dia da prova de vocês, apesar das questões serem todas inéditas, eu duvido que se vocês fizerem 15 mil questões, 16 mil questões, 17 mil questões, 18 mil questões, que no dia da prova não caem as mesmas coisas que vocês já viram e erraram de novo, e aí pararam de errar enquanto estavam fazendo isso em casa. Isso é treinamento para concurso. Coloquem isso na cabeça. Enquanto vocês não fizerem isso, não entra. Por quê? Porque quem entra faz isso. Ah, mas eu conheço alguém. Pessoal, vocês querem a forma mais rápida, né? Essa é a forma mais rápida. Se eu fizer uma pergunta aqui, alguém tem coragem antes de eu fazer a pergunta de levantar? Eu vou fazer a pergunta para quem levantar. Ó, beleza. Agora, se alguém levantasse, ninguém levantou. Se alguém levantasse e eu fizesse a pergunta, a pessoa ia errar, né?
Provavelmente, se não estudou direito administrativo. Semana que vem, se eu fizesse a mesma pergunta, ela ia lembrar? Ela ia. Vocês podem não lembrar, mas ela ia lembrar dos detalhes, até talvez do tom da minha voz. Isso é fazer exercício. Se vocês fizerem o exercício, estudarem para o concurso fazendo exercício, quando vocês errarem, parem. Não passem para a próxima. Entendam o porquê erraram aquela questão. Porque é exatamente esse exemplo que eu disse aqui, que ninguém teve a coragem de levantar, né? Porque eu ia fazer uma pergunta aí, né? Isso que aconteceria aqui na prática é o que acontece se vocês estudarem por exercício. Tá? À medida que vocês forem adentrando ao conteúdo, façam mais e mais e mais exercícios. Essa era uma primeira coisinha que eu queria dizer para vocês antes da matéria. Tem uma segunda coisa que eu quero dizer para vocês antes da matéria, que é o seguinte. Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Glasser. Já ouviram falar? Tá. De acordo com a pirâmide do cara, tudo aquilo que vocês lerem, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Tudo que vocês lerem, vocês guardam só 10%. Adianta ler? É claro que a gente tem que começar lendo. Mas é só o começo. Porque 2 semanas depois, 90% do que vocês leram foi para o beleléu. Você sabe o que é isso? 90% do que vocês leram... Vocês lembram do que vocês leram há 2 semanas atrás? Não. De acordo com a pirâmide, 20% do que vocês ouviram, vocês guardam. Os outros 80%, tchau. De acordo com a mesma pirâmide, 30% do que vocês ouviram e viram, olha o videozinho para estudar, ouviram e viram, 30% vocês guardam, o resto, tchau. Sabe quando vocês começam a guardar 80%, 90% e 95%? Quando vocês começam a executar, a explicar. O explicar, o ensinar alguém é a maior maneira de aprendizado da tal pirâmide de Glasser. O que eu estou fazendo aqui me ensina, por incrível que pareça. Aquela bobagem que a gente sempre ouviu dos professores, eu dou aula e eu aprendo, eu não sei o que, é verdade. O cara estudou, é verdade. 95% do que eu estou aqui ensinando, eu vou gravar. Vocês não têm tempo de estar ensinando ninguém, vocês não vão estar ensinando ninguém, não vão chegar nesse ensinar. Beleza, mas tem 90% logo ali abaixo do 95%, que é fazer. E como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o quê? É o exercício. É por isso que é para fazer exercício. Não sou eu que estou dizendo, tá? Só estou trazendo para vocês a pirâmide do cara, depois eu disponibilizo a pirâmide do cara aqui no final da aula para vocês olharem como é o estudo passivo e o estudo ativo. Não adianta vocês mentirem para vocês. A partir de hoje vocês podem mentir para vocês, tá? Não adianta ficar mentindo para vocês. Vocês querem mentir para os outros, mintam, mas para vocês não. O Cristiano disse aquele dia que o Glasser disse o seguinte: se eu ler 90% eu vou esquecer. Então vocês já sabem. Se vocês quiserem continuar lendo, já sabe, 2 semanas depois vocês vão esquecer de tudo. Tá? Como é que eu vou fazer para gravar? Exercício, 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 exercício. Se tem um conselho que eu posso dar para vocês que interessa, não é nem a minha matéria. Se eu não der uma aula para vocês de direito administrativo, entregar os conteúdos para vocês agora, sem eu explicar nada, mas vocês gravarem isso que eu disse antes, exercício, 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 vocês vão acertar mais direito administrativo do que se não fizer só exercício e ficar me assistindo aqui do primeiro ao último dia. Entenderam? Conseguiram entender? Beleza, agora a gente entra na matéria, vamos colorir o direito administrativo. Pessoas, vou perguntar uma coisinha para vocês. Matéria em si. O que são? Essa era a pergunta que eu ia fazer para quem quisesse levantar, tá? O que são entidades políticas e entidades administrativas? Já que ninguém levantou, agora pode responder sentado. Aqueles que estavam aqui há 2 anos estudando já viram isso comigo 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, já era para saber. O que são entidades políticas e entidades administrativas? Levanta a mão, ganha uma caixa de bombom.
Ou tá todo mundo de barriga cheia ou não sabem nada. A gente não sabe nada. Como é que a gente faz? A gente desenha. Olhem para cá. A gente desenha. Olhem para cá. Telão. Agora é só comigo, tá? Sem telefone, tá? Sem comer, sem beber, só chimarrão, mas sem chupar para fazer barulho. Só aquela coisa suave. Entenderam do jeito que vocês querem entender? Olhem para cá. Olhem para cá. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, chefe do Executivo Federal, representa quem? Uma entidade política chamada União. Distrito Federal. Estados membros. E municípios. Enxergaram esses 4? União, Distrito Federal, Estados membros e municípios. Os 4 nós chamamos de entidades políticas. Políticas. Por que políticas? Porque possuem poder político. E o que é poder político? É o poder de fazer leis. Vou fazer uma pergunta para vocês. Conhece o DAEB? Conhece a Unipampa? É quem vai fazer para a Polícia Civil não precisa conhecer a Unipampa. Não, conhece a Unipampa. Tá? Conhece a Unipampa? Vocês conhecem a Caixa Econômica? Banco do Brasil? Esses 4 exemplos que eu dei para vocês. Fazem leis? Diferença entre entidades políticas e entidades administrativas. As entidades políticas fazem as leis. A União faz lei aonde? Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto por... O Congresso é composto por... Ó, olhem para cá. Opa. Congresso Nacional é composto por, olhem para cá. O que é isso aqui? E o que é isso aqui? Executivo, legislativo? Não. O Congresso é só legislativo. O Congresso é o legislativo. Lá trabalham os deputados federais e os senadores. O que é isso aqui e o que é isso aqui? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Quantos trabalham aqui? 81, no Senado 81. No Senado, 81. E na Câmara? 513 são os deputados. As leis são feitas aqui. As leis federais são feitas aqui. As leis complementares federais são feitas aqui. As leis ordinárias federais são feitas aqui. Por eles. Enxergaram? Aqui nós temos o Congresso. O Congresso é bicameral. Tem 2 câmaras. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Enxergaram? Por isso é bicameral, porque tem 2 câmaras. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. 81 de um lado, 503 do outro. Se não me engano, ano que vem vai para 531. Os deputados vão aumentar um pouquinho. Enxergaram aqui? Tá. As leis federais são feitas aqui. As leis estaduais são feitas aonde? Nas Assembleias Legislativas Estaduais. São quantas pelo país afora? 26. São 26 estados. As leis municipais são feitas aonde? Na Câmara de Vereadores nos municípios. Tá? E o Distrito Federal? Aonde as leis são feitas no Distrito Federal?
Ó, quando eu pergunto o Distrito Federal, eu não estou falando do Congresso Nacional, que são as leis federais. Eu estou falando de Brasília, Distrito Federal, que é uma entidade política, pelo nosso desenho aqui, ó, separada da União. A capital federal é o Distrito Federal, é em Brasília, tá, tudo bem. Lá fica o Congresso Nacional. Mas lá também tem o Legislativo só do Distrito Federal também. Qual é o nome do lugar onde fazem as leis do Distrito Federal? Câmara Legislativa. Então, ó, municípios. Câmara de Vereadores. Estados, Assembleia Legislativa. E o Distrito Federal é um misto. É a Câmara, o pedaço Câmara da Câmara de Vereadores e o pedaço Legislativo da Assembleia Legislativa. Então nós temos a Câmara Legislativa. Aqui fazem as leis no país inteiro, no município, nos estados, no DF e nos municípios e na União. Enxergaram? Por isso são chamadas essas entidades todas aqui de entidades políticas, porque elas legislam. Dúvida? Posso avançar? São entidades políticas. E nós chamamos também essas crianças aqui de administração. Duvido que vocês não tenham ouvido essa expressão em algum lugar. Administração direta. Falarem para vocês em administração direta, União, Estado, DF, municípios. Falarem para vocês de entidades políticas, União, DF, Estados e municípios. Show de bola? E também, se falarem para vocês administração centralizada, é aqui, nesses lugares. Então, se o município faz os seus próprios serviços, é administração centralizada. Se o Estado realiza as suas próprias atividades, é administração centralizada. Se o Distrito Federal e a União fazem as mesmas coisas, é administração centralizada. Enxergaram? Beleza. Agora, às vezes, eles não estão afim de fazer. Às vezes, eles estão afim de entregar para alguém fazer. Quer ver, ó? Quem vai fazer concurso para Unipampa, levanta a mão. A Unipampa é o quê? É uma fundação pública. Ela está aí na lista? Não. Ela não está. Porque a União descentralizou. Olha o que a União faz. Olhem para o quadro. Necessito de atenção, olhem para mim. Estou carente. Tá, olhem para o quadro agora. Eu não preciso de atenção nenhuma, quero que vocês olhem para lá. Olhem para o quadro. Centralização é isso que vocês viram. Descentralização é isso aqui. É quando a União, o Estado, o DF e os municípios não querem centralizadamente prestar os serviços públicos e repassam isso para outras pessoas. Essa descentralização ela pode acontecer para autarquias, para Unipampa, fundações públicas, para sociedades de economia mista e para empresas públicas. Enxergaram? Vocês andam de ônibus ou de carro? De moto? A pé? Aqui em Bagé existem duas empresas de ônibus, a Stadibus e a Anversa. Elas são autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou empresas públicas? Não. Elas são o quê? São? Empresas privadas. E que a gente chama de... Porque aqui, ó, o TIE é uma empresa privada. Aqui, nós aqui. Lá, a Anversa e a Stadibus também é uma empresa privada. Só tem uma diferença. Ela está prestando um serviço, exatamente. Ela está prestando um serviço público e o TIE aqui não. E ela está prestando um serviço público que recebeu em concessão. Se ela recebeu esse serviço público em concessão, ela é uma concessionária. Se vocês estão na estrada e vocês param para pagar numa praça de pedágio, vocês estão parando numa concessionária. Por quê? Porque o Estado
Ó, olhem para o outro lado aqui, ó. Olhem para cá de novo. Deixa eu apagar. Porque o Estado, ó, também descentralizou. Ah, também é descentralização? Sim, também é descentralização. Para quem? Concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Enxergaram? Dúvida? O que é o descentralizar? É um movimento contrário do centralizar. Quando o município ele faz, é centralizado. Vocês chegam num posto de saúde, o posto de saúde é município, o serviço é centralizado. Vocês vão no DAEB. O DAEB é uma autarquia, portanto é descentralizado. Ah, vocês vão lá na Unipampa, diga. Concessionária, permissionária e autorizatária. Vocês vão no DAEB, o DAEB é uma autarquia, é descentralizado. Vocês vão na Unipampa, a Unipampa é uma fundação pública. A Unipampa é descentralizado. Vocês entraram para o serviço público, depois vocês resolveram sair. Foram para a iniciativa privada, começaram a contribuir para o INSS e se aposentam. Vocês vão lá no INSS fazer empréstimo. Não, fazer empréstimo não. Vocês vão lá no INSS pegar a aposentadoria de vocês. O INSS é uma autarquia federal descentralizada. Conseguiram notar? Vocês vão mandar uma cartinha de amor, vão ali nos Correios. Pã, que velho isso. Os Correios são descentralizados, porque são uma empresa pública. Vocês vão abrir uma conta na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é empresa pública, ela é descentralizada. Vocês ficaram devendo na Caixa Econômica Federal, querem conta no Banco do Brasil, atravessaram a rua, foram lá no Banco do Brasil, abriram essa conta, já estão devendo no outro banco. O Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista, que é descentralizado. Não estou nervoso. Enxergaram? 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 Tá. Tudo isso que eu dei de exemplo para vocês é descentralização. Autarquias, empresas públicas, fundações públicas, sociedades de economia mista. Mais calma? Concessionárias. Concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Vocês passaram no concurso. Pararam de andar de ônibus. Deixaram de usar aquela concessionária, compraram um carro, passaram a usar pedágio. Pagar a concessionária outra. Lá dentro do serviço público, na União, para quem passar na Unipampa, no Estado, para quem passar na Polícia Civil, vocês vão ocupar o quê? Cargos, empregos, cargos públicos. Cargos públicos? Cadê o adjetivo? Cargo público? Cargo público? Efetivo. Porque vocês não querem ser CCs. Vocês não querem ser temporários. Vocês querem ocupar um cargo público efetivo. Tá. Uma vez que vocês estejam ocupando cargos efetivos, e a nossa aula depois de agentes públicos é só sobre isso, uma vez que vocês estejam ocupando cargos públicos, pergunto para vocês, se vocês mudarem de ideia, quero sair da Unipampa, quero sair da Polícia Civil, e quero fazer concurso para um banco. Banco do Brasil. Vocês vão ocupar o que lá no Banco do Brasil? Empregos públicos, vocês serão empregados públicos cujo regime é seletista, a CLT. E agora eu tenho uma notícia para vocês. Sabe que os seletistas estavam lá, né? O nosso Supremo Tribunal Federal decidiu que agora os seletistas também podem estar aqui. Então estudem de uma vez, passem de uma vez, enquanto forem cargos efetivos, porque já pode agora, à medida em que cada um desses entes políticos, quais são os entes políticos? À medida que cada um desses entes políticos legislar, eles podem alterar os seus regimes e poderão admitir seletistas.
Ou seja, até a estabilidade está indo. Passem de uma vez enquanto eles não mudaram. O Supremo Tribunal Federal já autorizou a mudança. Não mudaram ainda? Não, ainda não. Mas sigam estudando sem parar agora, porque vocês estão na frente daqueles que ainda não estão estudando. E enquanto não mudar, os cargos ainda serão efetivos. Então sigam até passar. Porque daqui a pouquinho vocês vão fazer para o município, vai ser seletista. Vocês vão fazer para o estado, vai ser seletista. Vocês vão fazer para a União e vai ser seletista. Por quê? Porque agora já pode ser. Ainda não é, mas já pode. O que precisa para ser? Precisa só eles mudarem a lei agora. Antes não podia porque a Constituição não deixava. Agora o STF interpretou que a Constituição permite. Se ele interpretou que a Constituição permite, acima do STF nós temos o quê? O céu. Só depois que a gente morrer. O STF é a última opinião. Depois que eles falaram, é a palavra deles que vale. E agora União, Estado, DF e município podem legislar tornando toda a galera seletista. Estudem de uma vez. Por que estudem de uma vez? Porque depois de entrar, quem já é estatutário, ou seja, ocupante de cargo público efetivo, não poderá se transformar em seletista. Entrem de uma vez. Não parem até entrar. Daqui a pouquinho vai mudar. Voltando para cá, enxergaram essas descentralizações para o lado esquerdo, enxergaram as descentralizações para o lado direito. Tá, tudo bem. As do lado esquerdo, para autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, recebem um nome. Outorga. Então, se eu falar outorga para vocês, outorga é a descentralização que ocorre para autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Enxergaram? Se vocês enxergarem na prova a palavra outorga, não é do outro lado. Não é para concessionária, não é para permissionária e não é para autorizatário. Dúvida? E qual é o nome do outro lado? O nome do outro lado é delegação. Primeiro guardem só esses dois nomes, mas tem uma série de sinônimos agora. Primeiro os dois. Sinônimos de outorga. Sinônimos de outorga. Descentralização técnica. Descentralização institucional. Descentralização por serviços. Anotem. Descentralização funcional. Por que eu estou anotando esse monte de coisa? Porque qualquer delas pode cair na prova. Falarem para vocês descentralização funcional, vocês têm que saber, é a outorga. Se falarem para vocês descentralização institucional, vocês têm que saber, é a outorga. Porque é tudo sinônimo. Então, se eu falo outorga, é a passagem do serviço, da titularidade da execução do serviço de um município, de um estado, do Distrito Federal ou da União para uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação pública. Sinônimo, sinônimo, sinônimo e sinônimo. E sinônimo de delegação, ou seja, a descentralização para concessionárias, permissionárias e autorizatárias. É a descentralização negocial. Aqui, pessoal, não é delegação negocial, tá? É descentralização, cujo nome é delegação, ou descentralização negocial. Ou descentralização por colaboração. Agora vocês notaram a quantidade de exercícios que podem ser feitos só com as combinações das palavras que estão no quadro? Não tem fim. Aí imagina ler isso no Eli Lopes Meirelles. Umas 20 páginas. Só disso aqui que está aqui. E é só isso aqui que precisa saber. Dúvida? Ah, ficou chato de ficar desenhando esse monte de coisa aí. Tá, então tá.
Então tá bom. Tá aí. Leiam. Informações para vocês complementares. Terminaram de ler? Informações complementares. Informações complementares ainda sobre o que está no quadro. Como eu faço uma outorga? Como eu faço uma delegação? Como é que eu passo esse serviço para aquelas entidades que estão ali? Ah, de que jeito eu faço isso? A outorga eu faço por lei. Está escrito ali para vocês, abaixo da palavra outorga, a expressão lei. Lei é a maneira como eu outorgo. Então o município vai passar para o DAEB por lei. A União vai passar a execução de serviço para a Unipampa, já passou, né? Quando a Unipampa foi criada, por lei. Então tem uma lei que criou a Unipampa e recebeu em descentralização o serviço educacional da universidade. Enxergaram? Show. E como eu faço para passar para Estádibus o serviço que originariamente tinha que ser o município que prestava? Por contrato ou por ato unilateral. No caso da Estádibus, no caso da Anversa, elas participaram de uma licitação na modalidade de concorrência, venceram a licitação, receberam em concessão depois de vencer a licitação e assinaram o contrato. Por isso que se faz a delegação por contrato. Tá, e o que é o tal ato unilateral que está ali? O ato unilateral é o seguinte, ó, quando vocês chegam ali na praça, tem vários motoristas de táxi, né? Que também prestam um serviço de interesse público. Eles recebem uma autorização para estar ali. Por isso nós chamamos de autorizatários. É o último da lista aí, ó. Concessionárias. A Estádibus Anversa, autorizatários, os motoristas de táxi. E eles não recebem por contrato essa autorização. Eles recebem a autorização com a caneta. Ato unilateral. Fica autorizado o documento. Fica autorizado fulano de tal a exercer a atividade de taxista, posteriormente a ter entregue a documentação exigida, blá, 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 blá. Enxergaram? Dúvidas? Perguntinha. Perguntinha, perguntinha, perguntinha. Olha só. Vocês estão lá na prefeitura, tá? Pessoas, 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 pessoas. Vocês estão lá na prefeitura. Vocês entraram no prédio de uma secretaria. O serviço está sendo desempenhado pelas chefias na secretaria. Pergunto para vocês. A secretaria é a Secretaria de Cultura, é a Secretaria de Saúde, é a Secretaria de Educação, a secretaria que vocês resolveram pensar aí. Esse serviço é descentralizado? Esse serviço é descentralizado, eu pergunto. Sim ou não? Estamos na Secretaria de Saúde, tá? Lá na 20 de setembro, lá atrás. O serviço prestado lá dentro da Secretaria de Saúde. É descentralizado? Não. Aí, em vez dos chefes estarem prestando o serviço, os chefes dividiram os serviços entre os seus subordinados. Para baixo. E os subordinados dividiram os serviços entre os subordinados dos subordinados. E aquilo foi descendo e se ramificando para baixo. De cima para baixo e descendo. Imaginaram aí as ramificações para baixo? O serviço foi sendo dividido dentro da própria secretaria. Essa divisão interna para baixo, em ramificações hierárquicas, isso é descentralização de pessoas para pessoas ali dentro da secretaria? Isso é descentralização? Não. O nome disso é desconcentração. Desconcentração. Aí lá na prova de vocês cai a diferença entre descentralização e desconcentração. Aí agora a gente vai enxergar a diferença entre as duas fazendo assim, ó. Olhem para cá.
Estão vendo no quadro que existem duas letras que eu marquei em cor diferente? Na descentralização eu marquei a letra E em vermelho. Na desconcentração eu marquei a letra O em vermelho para diferenciar das demais letras da palavra. Por que isso? Porque aqui na descentralização eu quero que vocês guardem a expressão entidade. E aqui na desconcentração eu quero que vocês guardem a expressão órgãos. Como assim? Olha lá. União para autarquia. Estão vendo? De entidade para entidade. Município para empresa pública. De entidade para entidade. União para fundação pública. Estado para fundação pública. De uma entidade para outra entidade. Que entidades são essas? Entidades políticas e entidades administrativas. As entidades políticas que legislam, as entidades administrativas que não legislam, mas têm autonomia administrativa e financeira. Quando é de entidade para entidade, nós temos descentralização. Ah, mas do outro lado lá tu não falou. Entidades privadas, as concessionárias. São pessoas jurídicas, não são? A Estádios não é uma pessoa jurídica? É. A Anversa não é uma pessoa jurídica? É. A praça de pedágio lá não está delegada a uma pessoa jurídica? Sim. Ah, o motorista de táxi não é uma pessoa física. Tá, mas não é uma pessoa? Não tem lá o seu CPF? Então não é de uma pessoa para outra pessoa? Não é do município para o motorista? Sim, é. E o motorista faz parte do município ou ele está fora do município? Ele está fora do município, ele não é o município. Então nós temos entidade para entidade, descentralização. E quando nós temos desconcentração, nós levamos em consideração os órgãos. Aí agora sim eu quero que olhem para mim. Agora tem que olhar para mim. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim. Eu sou uma pessoa física, mas eu tenho os meus órgãos. Fígado, coração, os rins, pulmão. Pergunto para vocês, os meus rins têm CPF? Não. Coração tem CPF? Não. O cérebro tem CPF? Não. E eu? Quem é a pessoa? Você. O todo. E os órgãos? Só tem funções. Tem coisas para fazer. Então, quando eu mando alguma coisa lá para o meu estômago, ele tem a função dele. O resto não precisa narrar aqui. Ele tem a função dele. Mandei para outro lugar para fazer a digestão? Não respondo, não depende. Já teve essa resposta em aula. Não respondo, não depende. Não. Um órgão está fazendo essa função. Quando eu mesmo não entrego para outra pessoa para realizar aquela função, e os meus órgãos estão realizando as funções por mim, eu tenho desconcentração. O estômago faz a sua função, o coração faz a sua função, os pulmões fazem as suas funções, os rins fazem as suas funções. Nós temos os órgãos, mas não são de outra pessoa, são os órgãos da minha pessoa física. Na administração pública acontece do mesmo jeito. Quando eu mando para outra pessoa resolver, descentralização. Quando eu mesmo resolvo internamente, a Secretaria de Saúde lá que a gente estava falando agora há pouco, a prefeitura, né, o município não está resolvendo internamente, está dentro do prédio da Secretaria de Saúde, com os seus servidores, dentro da administração pública municipal, prestando o serviço. Mandou para alguém? Não. É a própria prefeitura, é o próprio executivo municipal resolvendo num dos seus órgãos, Secretaria de Saúde. E se for numa escola municipal? Num dos seus órgãos, a escola municipal, que faz parte da Secretaria de Educação. Conseguiram enxergar? Beleza. Então, se cair na prova para vocês, na prova de vocês, a diferença entre descentralização e desconcentração, eu quero que vocês gravem única e exclusivamente essas letrinhas aqui.
de entidade para entidade ou entre os órgãos. Voltando. Qual a diferença? A diferença não, qual a outra diferença entre outorga e delegação? Que não envolva aí a análise de autarquia, fundação e tal, concessionário e permissionário. Não. É uma outra diferença que não está no quadro. Tá? Essa eu quero que vocês olhem para o quadro porque ela fica aparecendo para vocês agora. Ó, olhem para a tela. Estão vendo? Esse aqui não está dando para ver direito. Vamos tirar para cá. Ó, quando eu falo de outorga, estamos passando execução. Quando eu falo de delegação, estamos passando execução. Então, nisso são comuns. Tá? A execução dos serviços é repassada tanto num como no outro caso. Como assim a execução? O município passa para o DAEB a execução daquela tarefa. O DAEB que vai cuidar da água. Fim. A União passa para o INSS aquela tarefa. O INSS é que vai cuidar daquela tarefa. E a União? A União para de cuidar. Quem cuida é o INSS. Então, passou a execução. Ah, mas para a concessionária, o município passou para a Estádibus. A Estádibus que vai cuidar. Passou a execução. É ou não é? Tá. Nisso eles são iguais. A execução é repassada tanto na delegação como na outorga. Mas vocês notam que também é repassada a titularidade na outorga. Lá na delegação, não. O que é a bendita titularidade? A bendita titularidade é o seguinte. Quando eu passo titularidade, é como se eu estivesse passando aquela execução e aquela atividade para a outra entidade e é como se eu fosse deixar essa outra entidade de dona. Aspas. Dona, aspas, daquela atividade. Por que dona, aspas? Porque ela não é a dona. Ela está recebendo por outorga. Mas, como eu estou passando a titularidade, eu posso até retomar. Volta, eu não quero mais que o DAEB exista e eu, município, que vou cuidar da água. Sim, eu posso até retomar. Só que é o seguinte, como eu passei a titularidade, para retomar eu preciso de outra lei. E aí toda a população representada pelo seu legislativo é que vai determinar se volta ou não. Por quê? Porque eu já passei a titularidade para o DAEB. Se eu quiser retomar, eu preciso mandar um projeto de lei para a Câmara. E os vereadores que representam todos os cidadãos, os vereadores é que vão dizer sim ou não para esse retorno. Conseguiram enxergar? Passar a titularidade significa dizer o seguinte, eu não posso mais pegar de volta na mão grande. Passei a titularidade? Passei. Se eu quiser pegar de volta, eu preciso de lei de novo. Ah, se a União quiser pegar de volta aquela atividade da Unipampa, preciso de uma lei federal. Precisa passar no Congresso Nacional a retomada daquela atividade da Fundação Pública Unipampa para a União. Conseguiram enxergar? Dúvida? Show de bola? Isso seria repassar a titularidade, diferentemente do somente repassar a execução. É que tá travando. E aí, pessoal, desconcentração, vocês já entenderam? A desconcentração pressupõe aquele desenho hierárquico que eu fiz aqui para vocês, né? O repasse, né? O repasse e a subdivisão interna dos serviços hierarquicamente organizados. Então, quando o município cria uma secretaria, ele entrega uma tarefa para aquela secretaria. Mas é dentro do próprio município, né? Não passou para outra pessoa, é o próprio município. Então, criou a Secretaria de Saúde, é o próprio município. Criou a Secretaria de Educação, é o próprio município. Criou o DAEB, não é o próprio município, é outra pessoa jurídica. Assim como eu disse que o meu fígado, o meu coração, os meus pulmões não têm CPF, as secretarias não são pessoas jurídicas. Pessoa jurídica é o município. O município é a pessoa jurídica. Eu sou a pessoa, os meus órgãos não são pessoa. O município é a pessoa, as secretarias são órgãos.
Tá? Show de bola? Dúvidas aqui? Não? Existe um quadrinho, que é o quadro que diferencia todas essas criaturas aqui. Quais criaturas? Essas que estão em laranja ali, ó. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Esse quadro tem, ó, olhem para o quadro. Tem várias semelhanças e diferenças entre elas. Várias e várias e várias. Nós não começamos ele hoje. Nós vamos fazer o seguinte. Vou fazer perguntas para vocês. Entidades administrativas, quem são? Quais são? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas são chamadas de administração indireta. Se nós temos a direta lá, União, Estado, DF, municípios, nós temos a indireta formada por aquelas 4. Aí agora nós vamos para um assunto, né, antes de fazer perguntas aqui, um assunto extremamente conceitual, tá? É extremamente conceitual e muito recorrente em provas. Como assim conceitual? Vai ficar difícil para vocês enxergarem isso na prática, porque é conceito. Pessoas. Vai ficar difícil para vocês pegarem isso na prática, porque são conceitos. Eu trago para vocês exemplos, tá? Mas são mais conceitos do que exemplos práticos. O que é? É a conceituação da administração pública. Olhem só. Vocês viram aí comigo administração direta, administração indireta. Vocês viram aí comigo entidades políticas, entidades administrativas, descentralização por outorga, por delegação, viram aquele monte de coisa. E tudo isso faz parte do conceito de administração. Mas aí eu pergunto para vocês assim, ó, quem está aqui na sala, desse lado da sala, me enxerga de um jeito diferente daquelas pessoas que estão daquele lado da sala, é ou não é? É. Pelo simples fato de olharem de lugares diferentes. Quando a gente vai falar o conceito de administração pública para vocês lá na prova, isso também acontece. Tem o conceito que é falado de um jeito, sob uma ótica, e o conceito que é falado sob outro jeito, sob outra ótica. Quer ver, ó? Quando eu estou levando em consideração as pessoas que compõem a administração, essas aqui, ó. Quando eu digo a administração pública é composta por pessoas jurídicas, União, Estado, DF, municípios, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Quando eu digo isso, eu estou dando um conceito de administração pública. Qual o nome desse conceito quando eu digo isso olhando as pessoas que compõem? Porque vocês que estão sentados aí desse lado podem dizer assim, ó, eu conheço o Cristiano professor. Quem está do lado de cá pode dizer assim, ó, eu conheço o Cristiano fiscal. Tá vendo que tem óticas diferentes? Agora nós estamos olhando o conceito de administração pública sob o ponto de vista das pessoas que as compõem. Qual é o nome desse conceito? Que leva em consideração as pessoas que compõem a administração, que leva em consideração os agentes que trabalham nessa administração, que leva em consideração os órgãos dessa administração, porque os órgãos estão dentro dessas entidades todas que a gente está vendo aqui, né? Dentro da União não existem órgãos? Sim. Dentro dos municípios não existem órgãos? Sim. Dentro dos estados não existem órgãos? Sim. Então, quando eu olho pessoas, ó, as pessoas, todas essas, quando eu olho os órgãos e quando eu olho os agentes que lá trabalham, eu tenho um conceito de administração pública. Que é o conceito que leva em consideração pessoas. Que é o conceito, ó, sob o ponto de vista subjetivo. Tá vendo ali, ó? Subjetivo, piscando ali na parte branca. Subjetivo. Por que subjetivo, guris? Porque a palavra subjetivo vem de sujeito. Sujeito não vem de indivíduo. Olhem os sujeitos que estão no quadro. Pessoas jurídicas, os órgãos que fazem parte das pessoas jurídicas
e os próprios agentes públicos. Todos esses são sujeitos, então esse conceito aqui é o conceito subjetivo. Ah, mas lá na prova como é que isso cai? Se perguntarem para vocês o que é conceito subjetivo, vocês têm que saber que o conceito subjetivo leva em consideração essas pessoas todas aqui, os órgãos que estão aqui, os agentes que estão aqui. Tá, mas e como é que pode cair lá na prova se não for subjetivo? Pode cair o objetivo. O objetivo é outra coisa. O que é administração pública em sentido subjetivo? É isso aqui. É o conceito dado de administração pública sob o ponto de vista daquilo que a compõe como pessoas. Pessoas jurídicas, os seus órgãos e os seus agentes. Esse é o conceito subjetivo. E o conceito objetivo não é essa análise. Aí a gente está olhando sobre o outro lado. É sobre aquilo que ela faz. E não sobre aquilo que ela é. Aquilo que ela é são as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes. Conceito subjetivo. Pessoas, sujeitos. Pessoas, conceito subjetivo. E aquilo que ela faz, o conceito não é subjetivo. Aí o conceito é objetivo. Aquilo que ela entrega, aquilo que ela faz para mim, por mim. O que a administração faz? Ela presta serviço público, é ou não é? Aí é conceito objetivo. Ela exerce polícia administrativa, ela nos fiscaliza. Sai na rua, não tem agentes de trânsito aí? Se ela nos fiscaliza, polícia administrativa. É serviço público também. Ela fomenta atividades, ou seja, ela incentiva, por exemplo, o crescimento do microempreendedor abrindo crédito nos bancos. Fomento. Fomento é algo que a administração pública faz. Então, se é o que ela faz, é conceito objetivo. Se é o que ela é, se são as pessoas, é conceito subjetivo. O que mais que ela faz? Além de serviços públicos, além de fomento, além de polícia administrativa. Está em amarelo aí para vocês, ó. Em amarelo é o conceito objetivo. Em branco é o conceito subjetivo. Polícia administrativa, serviço público, fomento e intervenção. O que seria a intervenção? Lembram da barragem lá? O município, para fazer aquela barragem, teve que desapropriar, não teve? Que tem várias áreas lá, existiam várias áreas lá, que são áreas privadas. Como é que vai com a barragem em cima daquilo que não é teu? Então tem que desapropriar, paga pela área. O município vai lá e desapropria. Não é mais propriedade privada, é propriedade pública, o município vai lá e paga. Está intervindo, intervenção. É outra atividade que o Estado, o município, a União, o Distrito Federal entregam? Sim, é outra coisa que eles fazem. Sob o ponto de vista daquilo que eles fazem, o conceito é objetivo. Sob o ponto de vista das pessoas que eles são, o conceito é subjetivo. Como isso cai na prova? Ah, isso é muito simples. Sim, é muito simples se não fossem 3 sinônimos de cada lado. Subjetivo vocês já sabem, né? Tá. Objetivo vocês também já sabem. Só que existem os sinônimos. Olhem para lá. Se eu falar administração pública em sentido subjetivo, são as pessoas, os órgãos e os agentes. Mas se eu falar pessoa jurídica, olha lá, ó, a administração pública em sentido formal é a mesma coisa. Se eu falar administração pública em sentido orgânico, é a mesma coisa. Mesma coisa que o quê? Mesma coisa que o sentido subjetivo. Ou seja, aquilo que compõe a administração. Mas se for aquilo que ela, a administração, faz, administração pública em sentido objetivo, é aquilo que ela faz. Administração pública, olha os outros sinônimos em amarelo. Administração pública em sentido material, é aquilo que ela faz. Administração pública em sentido funcional, é aquilo que ela faz. Aí como é que eu faço para gravar esta porcaria? Em amarelo, não são atividades que a administração está fazendo? São. Não são funções? São. Se são funções, é sentido funcional. Em branco, não são sujeitos ali, pessoas jurídicas não são sujeitos. Seus agentes não são sujeitos, os órgãos públicos não fazem parte dos sujeitos, então é sentido subjetivo. Tá, os órgãos não fazem parte? Fazem, então é sentido orgânico. Orgânico, órgãos. Sujeitos, subjetivo. Vocês estão vendo que os órgãos estão distribuídos de maneira hierárquica ali?
Os órgãos estão, né? Não estão de forma hierárquica? Sim. Se estão de forma hierárquica, é a administração pública em sentido formal, forma hierárquica, sentido formal. Então, o que vocês precisam gravar? Vocês precisam gravar 3 de um lado só. Os outros estão do outro lado. E como é que cai na prova? Cai na prova assim, ó. Quando eu estou representado pelos órgãos públicos e quero o conceito de administração pública, estou tratando da administração pública em sentido órgãos, em sentido subjetivo, ou formal, ou orgânico, órgãos orgânicos. Quando a gente trata da atividade de intervenção prestada pelo Estado, pelo município, pelo Distrito Federal e tal, estou analisando um sentido do conceito de administração pública. Esse sentido é objetivo. Fomento, intervenção. Quais são as atividades ali? Fomento, intervenção. Polícia administrativa e serviços públicos. Tem que gravar aqueles 4. Quais 4? As 4 atividades. Tem que gravar esses 3 daqui. Quais 3? Os 3 sujeitos, pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Tem que gravar os 3 nomes daqui e os 3 nomes de lá. Tem que gravar? Tem, porque são combinações que não têm fim. 3 de um lado, 3 do outro, mais 3 de um lado, mais 4 do outro. Dá para fazer miséria aqui. Tem exercício só disso. Dúvidas? Então vamos lá. Olhem para a tela. Leiam os 3 primeiros com as suas 3 primeiras imagens coloridas. Leiam os 4 seguintes com seus 3 nomes coloridos em amarelo. Dez, 9. Leiam. Perguntinha para vocês. Olha só. Vocês sabem a Fundação Xuxa Meneghel? Fundação Ayrton Senna? Fundação Bradesco? Tá. Essas fundações todas que eu citei, são fundações públicas ou privadas? Unipampa. Fundação pública. Olhem para o quadro. Pessoal, as fundações privadas têm personalidade jurídica. São pessoas jurídicas. De direito público ou de direito privado? Pessoa jurídica de direito privado. E as fundações públicas? Opa, pessoa. E as pessoas jurídicas, aliás, desculpa, e as fundações públicas têm personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado?
Já todo mundo errou. E aí já vamos tudo por água abaixo no concurso. Existem fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado e existem fundações públicas com personalidade jurídica de direito público. Como são criadas as fundações de direito privado? No cartório. Com dinheiro de quem? Com grana privada. Pergunto para vocês, essas fundações privadas que estão aqui embaixo, com letras vermelhas, tá? Fundação privada, pessoa jurídica de direito privado, criada com grana privada. Ela está aqui? Ali nós temos só as fundações públicas, tá? Então, guris, a Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Ayrton Senna, Fundação Bradesco, não caem na prova. Mas eu coloco aqui porque vocês têm que saber por que elas estão aqui. Saber por que da diferença. Porque elas têm uma semelhança, notaram ali, com algumas fundações públicas que têm personalidade jurídica de direito privado. Qual a semelhança? A natureza jurídica da personalidade. Ela é uma personalidade de direito privado. Como são criadas as fundações públicas? Com dinheiro que vem da onde? São criadas por lei com dinheiro que vem da onde? Com dinheiro público. E isso aqui que está aqui faz diferença? Para o dinheiro, não. Não. Esse dinheiro aqui, guris, sempre, essa grana aqui, sempre será pública. Sempre, sem exceção. O que determina que uma fundação seja pública é a grana advinda do poder público. Então, quando eu monto uma fundação pública, o dinheiro ou veio da União, ou veio do Estado, ou veio do DF, ou veio dos municípios. As fundações públicas têm capital constituidor, que a gente chama esse dinheiro que vem para constituir, para fazer, tá? Tem capital constituidor inteiramente público. Dúvida? Tá, então se aqui o capital constituidor é inteiramente público, daqui até aqui, o que fez com que ela tivesse essa diferença? Uma passasse a ser uma fundação pública de direito público e a outra passasse a ser uma fundação pública com personalidade de direito privado. O que faz isso aqui acontecer? O que faz isso aqui acontecer é a maneira como ela é criada. Como assim a maneira como ela é criada? Pessoas, como é que um município é criado? Por lei. Como é que um estado é criado? Por lei. A União, por lei. O Distrito Federal, tudo por lei. Tudo por lei. Como é que eu crio o TIA Concurso? Como é que eu criei o TIA Concurso? Em cartório. Teve lei? Tá. O município é pessoa jurídica de direito público. O TIA Concursos é pessoa jurídica de direito privado. Com a fundação acontece exatamente essa mesma coisa. Se a fundação com grana pública for criada por lei, ela será pessoa jurídica de direito público. Mas se a fundação pública tiver somente uma lei que autoriza a sua criação, não cria, mas autoriza a sua criação. Como assim? A lei vai dizer num dos artigos o seguinte: fica autorizada a criação da fundação XYZ. Foi criada? Não. Não foi criada. Foi só autorizada. Quando ela nasce? Não com a lei, porque a lei só autorizou a criação. Pode ser que a sua criação se dê 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois. A lei é só autorizativa e ela nasce como? Do mesmo jeito que o TIA Concurso nasceu. Registro em cartório e na junta comercial. Então o que vai determinar, guris, essa diferença aqui, ó,
entre uma fundação pública de direito público e uma fundação pública de direito privado é a maneira como ela é criada. Se ela é criada por lei, fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Se ela é criada com autorização legislativa, mas ela nasce mesmo com registro em cartório e na junta comercial, porque a lei só a autorizou, ela não foi criada pela lei, essa é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. E a gente coloca aqui, ó, porque olhem que isso aqui é importante. Porque esta aqui cai na prova, ó. E esta aqui também. Porque ambas são pessoas jurídicas, ambas são fundações públicas. As duas, seja de direito público ou seja de direito privado, é uma fundação pública. A que não cai na prova é essa aqui de baixo. Essa não cai na prova. Mas nós colocamos aí porque elas têm essa semelhança. A personalidade jurídica de direito privado na fundação privada com aquela fundação pública que nasceu com registro em cartório na junta comercial. Conseguiram enxergar? Dúvidas aqui? Por que a gente faz isso? Porque quando a gente volta nesse esquema, algumas perguntas são feitas sobre fundações privadas aqui, outras perguntas são feitas sobre fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, tentando levar vocês ao erro. Tá? E vocês agora sabem que as fundações privadas não estão aqui, mas que as fundações públicas, com personalidade jurídica de direito público, e que as fundações públicas, com personalidade jurídica de direito privado, estão aqui. E caem na prova, as duas. Qual que não cai? A fundação privada. Aquela que é criada com dinheiro, né, com capital constituidor, oriundo da iniciativa privada. Show de bola? Vamos continuar. Tem 10 minutos ainda. Pegamos as 4. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Pegamos essas 4 para trazer agora as semelhanças e as diferenças entre elas. Da onde... Oi, desculpa. Tá cortando. A internet? Não, a tela. Vamos ver como é que aparece para vocês. Deixa eu enxergar aqui. Ah, tá. Não, mas aquele... Quem é que tá falando comigo? A Tilene. Oi, Tilene, tudo bom? O seguinte, ó, aquele canto ali que não tá aparecendo para ti, tá? Não tem praticamente nada ali. As expressões que estão ali são administração indireta, bem em cima, com fundo roxo, tá? Ou rosa, acho que é roxo ou rosa. Abaixo de administração indireta, conceito, e abaixo de conceito, capital constituidor, tá? Certo, obrigada. Tá. Bom, voltando para cá. A gente pula direto para capital constituidor, tá? O conceito de cada uma dessas entidades é a soma de todas as suas semelhanças e diferenças que vocês vão ver no restante do quadro. Então, qual é o capital constituidor dessas empresas, dessas pessoas jurídicas? Em primeiro lugar, o que é capital constituidor? Capital constituidor é o dinheiro, o patrimônio, a grana, usada para criar essas entidades aí. Então, se eu for criar uma autarquia, tem que ter grana. Se eu for criar uma fundação pública, tem que ter grana. Se eu for criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, tem que ter grana. Essa grana, para criar esse dinheiro, esse recurso, chama-se capital constituidor, que é o capital para constituir. Da onde vem esse dinheiro? Das autarquias, esse dinheiro é inteiramente público. Anotem. Porque na prova isso vem. Nas fundações públicas, esse dinheiro é inteiramente público. Nas empresas públicas, esse dinheiro é inteiramente público. E nas sociedades de economia mista, olha o nome, Sociedade de Economia Mista. Por que é o nome mista? Porque o capital constituidor é misto. Parte da grana para criar é pública e parte da grana para criar
é privada. Com um detalhe, tem que ter mais grana pública do que privada. A maior parte do capital constituidor na sociedade de economia mista deve provir da administração pública, para que ela, a administração, tenha o controle acionário, para que ela mande. Então, repetindo, capital constituidor da autarquia, público. Capital constituidor das fundações públicas, público. Capital constituidor das empresas públicas, público. Capital constituidor da sociedade de economia mista, é misto, público e privado. Mais grana pública do que privada. Olhem para o quadro. Olha lá, ó. Autarquia público, fundações públicas, capital constituidor público, empresa pública, capital constituidor público, sociedade de economia mista, capital constituidor misto. Mais público, eu escrevi ali para vocês, ó, mais público, mas também tem privado. Então, se mandarem R$100, no mínimo, R$50,01 tem que ser do poder público. Aí os outros 49,99, aí pode ser da iniciativa privada essa grana. E não é metade mais um, não é. Tá? Não é metade mais um, porque R$1 agora não é um inteiro, é 0,01. Tá? Então o conceito metade mais um está errado. Qual é o conceito correto? O conceito correto é mais da metade. E mais da metade não é metade mais um, porque tenha mais da metade, tu não precisa de um inteiro. Dúvida? Show de bola. Passamos para o novo assunto. Criação e extinção ao mesmo tempo. Como são criadas essas entidades e como elas são extintas. Como eu abro e como eu fecho uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. E a gente olha as duas coisas juntas, porque eu abro e fecho do mesmo jeito. O jeito que eu abri é o mesmo jeito que eu vou fechar. Tá? Uma autarquia é criada por lei. Uma autarquia é criada por lei. Vou pular a fundação pública, tá? Pulei a fundação pública, agora eu volto para falar dela. Vou lá para a empresa pública e sociedade de economia mista. Como são criadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista? A lei não as cria. A lei somente as autoriza. E a criação se dá com registro em cartório e na junta. E as fundações públicas, guris? As fundações públicas nós falamos agora há pouco. As fundações públicas, dos dois jeitos. Aquelas que são criadas por lei, são pessoas jurídicas de direito público. E aquelas que são meramente autorizadas por lei, mas são criadas com registro em cartório e na junta comercial, aquelas são fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado. Então é o seguinte, ó, voltando para cá, para encerrar. Ó, criação de uma autarquia por lei e a sua extinção do mesmo jeito, precisa da lei. Criação de uma fundação pública, ou por lei, ou a lei só autoriza e cria com registro em cartório e na junta. E a sua extinção é o seguinte, aquela que foi criada por lei terá que ser extinta por lei. E aquela que foi criada com registro em cartório e na junta, porque a lei autorizou a sua criação, mas ela foi criada com registro em cartório e na junta. Aquela eu preciso de uma lei que autorize a sua baixa, uma lei que autorize a sua extinção. Quando eu tenho a lei que autoriza a baixa, baixou? Não. Eu preciso dar baixa. Aonde? No cartório, na junta. Então, se eu criei com uma lei, eu extingo com uma lei. Mas se eu criei com registro em cartório e na junta porque a lei autorizou, o que vai acontecer? Para dar baixa, eu preciso que uma lei autorize para depois ir até o cartório, depois ir até a junta e dar baixa. Enquanto eu não tenho a lei autorizativa, ela não é extinta. Aí, se eu tenho a lei autorizativa e não baixam, ela continua existindo. A lei autorizou, beleza. Já deixou de existir? Ainda não.
Segue existindo até a sua morte. Quando se dá a sua morte? Um atestado de óbito. O atestado de óbito se dá quando? Registro em cartório e na junta comercial. E por hoje, tá na hora da janta. Boa noite para quem está em casa. Tá? Boa noite, pessoal aí do curso da Unipampa que está em casa. Valeu por hoje. Boa noite, pessoal da Polícia Civil. E para vocês presencialmente aqui também, muito boa noite. Qualquer coisa, só pegar o grito. Vou mandar para vocês... antes, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. O show do milhão. Ó, show do milhão, princípios. Show do milhão, poderes. Show do milhão, organização administrativa. Show do milhão, atos administrativos. Show do milhão, controle, responsabilidade e agentes. Hoje foi organização. Então vocês vão clicar no link e vai abrir o show do milhão. Aí ele abre, vocês vão clicar em continuar, que não vai abrir continuar aqui para mim, porque eu já estou com essa aplicação salva no meu computador. Mas para vocês vai ter um botão continuar no celular, vocês podem jogar no celular ou no computador em casa. Vocês vão clicar em iniciar o jogo, vem uma pergunta, vem 5 alternativas e o acompanhamento do milhão de vocês aqui. Eu não vou ler, vou responder qualquer coisa. Errei, que pena, começa de novo. Ver resultado, R$0, jogar novamente. Outra pergunta, letra A, pum, errei, acertei. Continuar, os R$1.000 já são 2.000 lá, ó. Beleza, veio outra pergunta, respondi. Errei, perdi, ganhei só 1.000, joga novamente. Quando vocês acertarem 16, e são 160 perguntas para cada show, tá? São 160 perguntas para cada título, portanto. Quando vocês acertarem 16, vocês acertaram tudo. E aí vocês ganham 1 milhão. Enquanto isso, segue estudando que tá ruim. Tá? Boa noite para quem está em casa, boa noite.